Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, que a gente traz inspiração com convidados. Eu estou muito bem acompanhado aqui do lado, né, com Débora Lopes, que é Account Manager. Tudo bem com você, Débora? Tudo bem comigo, estou muito feliz de estar aqui. Pelas pessoas que estão do meu lado, né, mas pelo assunto também que eu amo falar. Eu sou gerente de contas na Datum e tá é um prazer estar aqui. Hoje tem um cara aqui que tem muita história para contar. Mas quem que sou eu que estou aqui nesse exato momento falando com você? Meu nome é Gustavo Passo, eu sou apaixonado por podcast e tenho o privilégio com duas pessoas aqui conversar e trazer inspiração para você. Mas o cara que está na mesa, além dele ter muito cedo ido para o outro lado do mundo e vivido lá no Japão, com detalhes da Terra do Sol Nascente, ele tem uma particularidade com uma arte, que a gente pode dizer, ou uma dança. Será que é arte, é dança? O que é a capoeira? Ele é capoeirista e mestre. Teve academia também. Teve uma longa jornada de muito proatividade em entrar no mundo da inovação, da programação. E ele vai contar pra gente em detalhes como é que também de mestre de capoeira a líder de grandes pessoas dentro da área de inovação, dá para juntar a disciplina, a construção, a diversidade e principalmente a inspiração, né, que tem do outro lado do mundo. A gente sabe que a Terra do Sol Nascente também nos inspira muito, quanto inspirou ele nessa construção. Mas eu tô aqui com um cara muito legal, Jorge Yagi. Seja muito bem-vindo ao Datumcast Inspiração e conhecer um pouquinho. Cara, eu acho que uma hora vai ser pouco para conversar contigo. Tem muito assunto. Mas eu vou deixar a minha amiga aqui conduzir e puxar as conversas e as perguntinhas. Vamos lá. Bom, pelo pouco que eu conheço do Jorge, né? Um ano que a gente se conhece, né? Mais ou menos. Isso. Eu sei que ele tem uma trajetória, uma vida riquíssima para contar. Sei muito pouco dela, mas já é bastante coisa, né, Jorge? Eu vou te convidar para fazer uma viagem no tempo. Você que gosta de inovação, se imagina aí numa viagem no tempo e volta lá no começo. Queria saber um pouquinho da sua trajetória. E eu sei de algumas viradas de chave, né? Foi bem surpresa a tua vida. Então, você teve aí várias viradas, teve alguns episódios mais difíceis, né? Algumas contrapartidas aí da vida que a gente tem que passar. E também foi pro outro lado do mundo, né? Como o nosso amigo Gustavo falou, no Japão. Isso então, aí. Eu quero saber um pouquinho dessa trajetória e depois foi empreendedor. Me explica isso, Jorge. Não consegui ligar uma coisa na outra. É interessante. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Datum. Tem muita história para contar mesmo. Até a minha viagem do Silício, ela aconteceu por conta da Datum. Se vocês não sabem, eu vou contar hoje como foi isso, tá? Bom, eu começo contando a minha história quando tivemos uma perda na família, né? Eu, com 11 anos de idade, perdi meu pai no dia 1º de janeiro. Então, pensa, foi realmente uma virada, né? Eu vivia num contexto e, de repente, em pouquíssimo tempo, a minha mãe teve que tomar decisões difíceis, né? Com 3 filhos. Poxa, e agora o que a gente vai fazer? Né? E uma dessas decisões foi mudar para perto da mãe dela, da minha avó, dos meus tios e tias, que moravam em Xerém, Duque de Caxias. Hoje, Xerém é um bairro lindo, lindo, bonito, perto da Serra, e um dos bairros mais seguros do Rio de Janeiro. Mas, na época, em 1992, 93... Não era essa a realidade. Era mato. Era diferente. Tudo mato. Xerém tinha muitos problemas, né? E eu fui morar lá nessa época, fiz boas amizades, outras nem tanto, mas uma das coisas boas que eu fiz enquanto morava lá foi começar a jogar futebol. Eu joguei na escolinha do Vasco da Gama, olha só, por um tempinho, e comecei a praticar capoeira. Então pensa, com esse perfil, né, chegando lá naquela turma de capoeira, o professor na época falou assim: "Ô Japão, entra na fila aí, ó." Nem perguntou o meu nome. E ficou o meu apelido até hoje. Eu estou praticando capoeira há 30 anos com o mesmo apelido desde a... Você é o Mestre Japão para os conhecidos? Então, meu apelido é Mestre Japão. Então, é o que não está no meu LinkedIn. Mestre Japão. Isso eu não conto. Muito bom. Só os íntimos. Para você contar que chegou até o Rio, você é capixaba de nascimento. Sou capixaba, isso. Meu pai empreendia em Vitória. Ele tinha uma empresa de
Inicialmente ele vendia vassouras, depois doces. Em algum momento ele decidiu mudar para São Paulo e ele começou a trabalhar na Seven Boys, aqui na Penha, né? Sim. Em pouco tempo ele virou supervisor, depois gerente geral e foi transferido para o Rio de Janeiro. E foi aí que começa a história, né, que eu começo a contar daí. Porque até então eu era um garoto de classe média, uma vida boa, mas a partir do Rio de Janeiro é que as coisas começam a acontecer com muita intensidade. Mas, mestre Japão, o bonequinho do Seven Boys não é você não foi inspirado em você não, né, cara? Uma pena, porque se fosse, eu ia estar muito bem hoje. Ia ter royalties para a eternidade, né? Exatamente. Muito bem. Agora, Débora, dentro da construção da história dele, além do Japão, ele teve lá umas experiências de criar algumas coisas dentro daquele país, né? Mas o que me chama a atenção é a pouca idade e a grande responsabilidade que ele já deixou claro aqui pra gente que teve que fazer isso, né? Exatamente. E teve um ano bem marcante na tua vida lá atrás também, 2011, né? Que aí você teve mais uma virada, né, Jorge? Vamos falar assim que isso. Sua vida foi mais uma surpresa. Me conta um pouquinho como que você caiu no TI. Ah, sim, conto. Eu preciso dar uns passos para trás, porque eu fui para o Japão com 14 para 15 anos de idade. Sim. Muito novo. Tava dando muito trabalho para minha mãe, cara. Então ela falou, pô, sua irmã já foi para lá, quer saber? Vai também para ver se você melhora, né, cara? Aprende alguma coisa. E foi a melhor coisa que minha mãe já fez por mim, assim. Claro, me deu a luz, me trouxe ao mundo, foi a melhor coisa. Mas ela ter tomado essa decisão, eu com 14, 15 anos, foi sensacional. Ficar com a sua irmã lá, só pra gente entender. Ficar com a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha já estava no Japão. Minha mãe fica em Xerém. Mas minha mãe foi muito criticada na época. Como assim deixar um garoto desse tamanho e para outro lado do mundo? O que tem lá? Ah, tem a irmã dele. Tem a irmã dele trabalhando, né? Mas foi isso que me fez bem, porque uma cultura nova, eu saí daquele contexto, aprendi coisas novas, né? E com pouco tempo eu vi oportunidades ali, tá? Mas eu acho legal comentar que eu não fui para o Japão para passear. Eu cheguei lá para trabalhar na indústria. Um dos meus primeiros empregos foi, que me marcou bastante, foi trabalhar na solda. Então, fui soldador, montador, trabalhei em construção civil e é o trabalho que o brasileiro vai fazer no Japão quando, né? Braçal, né? É braçal, totalmente braçal. Mas aí eu praticava capoeira, né? Então, no meu tempo livre, eu reunia brasileiros da comunidade para ficar no parquinho no domingo, treinando. E quando eu fui vendo, nossa, quanta gente. Aí eu comecei a fazer uma conta, se eu cobrar um tantinho de cada um, dá para alugar um salãozinho, Já né? dá uma roda. Já dá uma roda, né? Já dá uma roda. E nisso, um colega meu, ele era um comerciante local, ele tinha um galpão. Ele falou, pô, vou desfazer desse galpão aqui, que eu usava até para treinar algumas coisas, e o que você acha de ficar com ele? Aí eu fiz uma conta ali básica e falei, opa, dá para pagar. E aí eu abri a primeira academia de brasileiros na cidade de Hamamatsu, que concentrava muito brasileiro ali. Aí descobri no meio da comunidade professor de jiu-jitsu, judô, aikido, boxe. No horário livre eu alugava para creche brasileira, levar as crianças para brincar. Ah, você fazia grana com a vacância da academia. Exato, ainda. Eu fazia grana. Aí eu comecei a empreender. Aí chegando na sua pergunta, eu comecei a aprender sobre empreendedorismo. Eu era muito jovem, eu devia ter 19 anos. Legal. 14, 15, uns 19 mais ou menos. Bem precoce. Bem cedo. E comecei a aprender esse mundo de negócio, marketing. Como que eu faço para atrair mais gente? Aquisição de clientes. Aquisição de clientes. Mas se eu ficasse só nos brasileiros, eu sabia que em algum momento podia não dar certo. Então comecei a atrair japoneses. Porque a capoeira, toda a cultura brasileira, ela se destaca em qualquer país, né? Então a capoeira no Japão, ela brilhava. E aí eu comecei a atrair alunos japoneses também. E fiquei nisso muitos anos, trabalhando com academia esportiva, dando aula de capoeira. Aí eu já havia deixado a indústria e fiz importantes apresentações. Dei aula na televisão, na NHK, que é uma televisão estatal, muito grande no Japão. Dei aula em clubes esportivos, fiz apresentações até na presença do imperador, quando veio visitar a nossa cidade. Então fiz uma trajetória assim, ó, nada de tecnologia até agora, né? Só capoeira, mas vamos seguir que eu vou chegar lá. E disso eu não sabia, hein? Além de tudo, ele é famoso. Ele é famoso.
Você fala japonês fluente? Hoje eu falo muito bem. Agora tá dando uns bugzinhos de memória, porque já tem muitos anos. Mas hoje eu ainda dou aula de capoeira, hein? Sim. Ipiranga todo sábado, hein, pessoal? Muito Convidados. bem. Mestre Japão. E eu tenho alunos japoneses aqui, Legal. que só falam em japonês comigo, tá? Então, falo bem ainda. Na época eu falava melhor, né? Porque estava ali no dia a dia. E foi isso que me ajudou a resistir à crise de 2008, né? Que aconteceu nos Estados Unidos. E o Japão geral. foi fortemente impactado, porque as principais montadoras são japonesas. Né? Então, o que o governo japonês fez? Começou a mandar os brasileiros de volta, né? Convidá-los a voltar para o Brasil. E consegui segurar mais uns 2 anos. Aí foi onde eu voltei para o Brasil no fim de 2010. E aí, 2011, mais uma virada de chave. Mais uma virada de chave, que é sair daquele mundo onde você tem toda a segurança. Você pode deixar o teu carro aberto com a carteira no painel, que está tudo bem, ninguém vai mexer. Sim. Né? Um lugar super seguro. E aí voltar para o Brasil, né? Que é aquele choque. Né? 2010 ainda as coisas... O Brasil é muito dinâmico, né? Então, eu nunca sei quando estabilizou, não. Eu nem sei se vai, né? Eu acho que a gente não... a gente está em constante transformação, né? É um país em metamorfose o tempo todo. Exato, cara. Então, voltei e resolvi... Eu já sabia o que eu queria fazer. Capoeira não era, porque eu já sabia que não ia dar certo no Brasil. Então, eu já vim focado para entrar no universo da tecnologia, que eu comecei a aprender lá atrás, por conta do meu negócio. Quem deixou essa chama de tecnologia em você? Como eu não tinha grana para pagar profissionais qualificados para desenvolver o meu website, isso em 2009, 10. 99, 2000 mais ou menos, eu comecei eu mesmo a aprender HTML. A internet estava gateando. No Japão tinha um link muito rápido, mas ainda a internet não estava tão evoluída assim. Então, comecei a aprender a desenvolver sites, a entender o que é programação, o que é isso. Nossa, um web design que morreu, né? / webmaster depois, né? Webmaster. Hip web design. Exato. Então, foi assim que eu entrei no mundo da tecnologia. Mas com uma visão muito mista, né? Porque a cabeça de negócio, de tech, de marketing, porque eu tinha um negócio e tinha que tocar tudo. Então, foi assim que eu descobri que eu falei, poxa, eu acho que eu vou me dar bem nessa área. Mas aí você tinha isso no período que você fez a academia, o site, as coisas, construiu, veio para o Brasil e tinha essa chama ali já provocada. Isso. Quando você pousa aqui, você entendeu que não rolaria da aula e você mergulharia na tecnologia. E o que você encontrou quando você chega num Brasil de oportunidades ali? Porque também a gente está falando de um Brasil que a gente teve aí até hoje, né? A mão de obra, a programação, a construção, a tecnologia tem mais vagas do que gente se formando. Já era uma realidade naquela década também ou não? Eu acho que não. Pelo menos eu não tive essa percepção quando eu cheguei no Brasil, né? O que eu fiz primeiro? Procurei boas escolas para me certificar, para entrar no mercado. Porque uma coisa que eu aprendi é que o diferencial é ter atitude. Às vezes você não tem educação formal, que era o meu caso, né? Porque eu passei 13 anos no Japão, concluí ensino médio lá por um programa do governo. Então eu cheguei aqui e falei, putz, e aí, como é que eu vou me destacar nessas vagas de emprego aqui que eu quero trabalhar? Então eu precisava de uma boa certificação. Na ocasião eu fui estudar na Engie DTP Multimídia, que era uma escola muito boa, que, se eu não me engano, ficava em Pinheiros ou em Morumbi, na época, e consegui rapidamente entrar no Instituto Universal Brasileiro. Já ouviu falar? Lembra? Já ouvi falar. Você não lembra, você lembra? Não? É uma... Não sou tão novinha assim. Eu vou entregar a minha idade. Então, porque quem conhece vai entregar Deveria a idade. ter falado que não, né? Nunca ouvi falar, não é da minha... Da mesma época do Instituto de Memorização Brasileiro. Nossa, isso eu tô por fora. Você fazia os cursos por carta também, Caramba, etc, de memorização. Então para quem é mais novo, né? Para quem é mais novo, o Yubi, ele produzia cursos apostilados, né? Corte e costura, vários cursos, muito vendia legal. Na banca de jornal e tal. E eu fui trabalhar lá para transformação digital, pegar esses cursos apostilados e mandar para a versão online, para as pessoas estudarem de qualquer lugar, enfim. Então esse foi meu primeiro trabalho no Brasil, meu primeiro desafio. E você começou ali
entendendo que tinha uma jornada, porque o webmaster em si, ele pode ter se transformado em qualquer coisa, né? Por exemplo, eu conheço vários amigos que, cara, pisaram uma vez nesse assunto, chegam em diversos assuntos dentro da tecnologia. O que você foi entendendo que tinha ali e o que você também tem aí, Débora, de curiosidades do Jorge? Na verdade, ele deu vários mortais. Não tem como não fazer piada da capoeira, né? É impossível. Ufa, ainda bem, que eu tava louco pra fazer trocadilho. Como você tem a licença poética, né? Você liberou. Ufa, obrigado. Que bom, que bom. Não, mas eu fiquei bem curiosa, assim, né? E o Jorge, ele trouxe um ponto que eu acho bem importante, né? As pessoas se apegam muito à faculdade, à certificação no sentido de graduação, mas muitos não têm atitude, né? Que é o mais importante. Ter a coragem de se jogar no mundo, do outro lado do mundo, de se jogar em situações que não são óbvias, né? Como que você ia imaginar que da capoeira, do empreendedorismo, tu ia cair no TI? E aí foi ali abrindo os caminhos, né, para hoje ir pro TI de fato e tá numa posição que eu não vou contar, vou deixar você contar. Mas aí tá aí o BV, como caiu no teu colo? Exato, ou não, exato, né? Exato. Que eu acho que não. Esse ponto é muito importante. E como o nosso programa aqui chama Inspiração, eu acho que fica a dica para as pessoas. Você não tem que pensar no que os outros pensam de você. Claro que isso é importante. Né? Para você, é um feedback, né? Para você, preciso melhorar nesse ponto, naquele ponto. Isso é importante. Mas é a sua atitude que conta. Né? Então, quando eu cheguei no Brasil, eu não tinha essa educação formal, mas eu tinha um plano. Né? Eu vou me certificar primeiro, vou entrar no primeiro. Quando eu entrar no primeiro, eu sei que eu vou decolar. Foco, né? E foi o que aconteceu. Eu entrei para desenvolver aplicativos em Flash, que já era também. Falecido Steve Flash. Jobs matou o Flash com o lançamento do iPhone. Em 3 meses, a minha coordenadora, na época, ela pediu as contas. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava aqui trabalhando, aí eu vi ela saindo assim com nossa, se ela escutar isso aí, ela deve lembrar de mim. Ela entrou na sala e desceu as escadas e foi embora. Para mim deu. Aí eu falei, opa, oportunidade. Né? E aí eu já fui lá falar com o dono da empresa. No mesmo instante ali? No mesmo instante, minutos depois. Eu falei, olha, eu quero essa oportunidade. Ele, mas você acabou de chegar. Eu falei, não, eu sei, mas toda aquela equipe lá e os trabalhos que a gente entregou nos últimos meses, eu contribuí para todos eles. E a equipe eu já tinha um apoio da galera, né? E aí ele falou, não, então toma esse desafio aqui. Se você entregar ele no prazo e tudo mais, a vaga é sua. E aí 3 meses depois eu fui o coordenador web do Instituto Universal Brasileiro. Que legal. Entendeu? Ousadia e relacionamento, né? São coisas que... Às vezes as pessoas pensam assim, para esse cara ou essa pessoa tá se posicionando assim, tem alguma coisa. Né? Vou dar uma oportunidade. Mas se você não cavar ela, você sente que o lance de ter sido mestre Japão em si, um líder ali de inspiração para arte, para luta, isso te deixou mais preparado para tomar essa atitude ali na hora de descer e falar, cara, eu tenho a manha ali de liderar uma galera já? Sem dúvida, sem dúvida. Porque viver em outro país e ensinar pessoas de diferentes culturas te ensina muita coisa. Né? São mentes diferentes, de outro contexto a pessoa veio, geral, desde a alimentação até a forma que ela foi criada e por que ela está procurando capoeira, meu. Fazendo um parênteses, eu fui dar um curso em Taiwan. Que legal. E no meio da roda de capoeira, aí eu puxando o canto e tal assim, aí eu comecei a reparar, tinha taiwanês, chinês, japonês, americano, brasileiro, todo mundo cantando em português, cara. Uma miscelânea de gente. Falei, meu Deus, o poder que a cultura tem. Todo mundo no coral do Paranauê. Paraná. Talvez, acho que era a música, cara. Cara, sensacional. Então, você começa a aprender como que aquela pessoa pensa. Ela é daquela cultura. Eu estou ensinando a minha cultura para ela, mas eu tenho que ensinar um pouquinho diferente para ela entender o porquê disso. Então, você fica flexível, maleável. Sim. Né? E eu acho que isso contribuiu muito, porque hoje eu consigo me adaptar bem ao ambiente e às pessoas que eu estou conversando. Então, desde dos meus pares, os meus liderados, até os executivos do banco, a gente consegue trocar boas ideias.
porque são cabeças diferentes, né? Então, a capoeira com certeza contribuiu para esse crescimento. A capoeira é considerada uma arte ou uma dança? Capoeira é uma luta. É uma luta. Eu guardei para falar para você hoje. É, boa. É uma luta, é uma luta. É uma luta. É uma luta, é uma luta. O que acontece, né? A gente, quando vê capoeira na televisão, a gente vê o lado bonito da capoeira. Nunca rola um quebra-jereba na... Nunca rola. Ninguém quer mostrar isso, né? Mas na prática, o negócio é quente, cara. Minha esposa, quando vai comigo nas aulas de capoeira, ela não pratica. Ela segura o coração? Ela não pratica. Mas toda vez que embola a galera, ela tá lá sim, olhando, querendo saber o que aconteceu, cara. Porque toda vez tem um esquenta. Mas a gente que é mais antigo, dá uma segurada na rapaziada que tá começando, né? Você sabe o que é um quebra-jereba, Débora? Não. Quebra-jereba é quando começa os movimentos a pegarem. Porque o que a gente vê na TV aberta, é sempre a parte roda de cá, roda de lá, nunca pega os golpes. Quando rola um quebra-jereba, deve ser a hora que a esposa dele segura o coração, porque o negócio pega fogo. Meu Deus. Dá medo. É sério. Mas se a gente pedir pra você dar um mortal aqui em cima da mesa, você dá. Não, hoje melhor não. Você tem esse lance de chegar num churrasco, a galera saber que você é capoeirista e esperar você fazer algo de acrobacia? No começo, sim, cara. No começo era muito isso. Pô, dá um mortal aí. Eu falei, cara, você quer ver mortal? Vai fazer uma aula lá. Vai lá na academia fazer uma aula. Então eu sempre todo final de semana você está no Ipiranga ensinando uma galera. Isso, todo sábado na Vergueiro ali, eu tenho uma academia ali. Que legal. Na verdade, a academia não é minha, tá? A academia, eu alugo o horário da academia para ensinar as pessoas. E é para todas as idades? Todas as idades, Legal. É bem legal. Você se torna faixa preta com quantos anos? Capoeira, no caso, é corda. No meu caso, é corda, né? A gente tem cordão, tem corda, tem cordel também, mas mestre de capoeira é a comunidade que te reconhece. A comunidade da capoeira. Entendi. Isso é muito difícil. Interessante. Mas você recebe um batismo de um outro preto. Isso. De um outro mestre. No caso, eu jogo com esses mestres em reconhecimento ao meu título. Mas isso eu digo que é muito difícil, porque até professor, você tem aquele ali, você tem que saber tudo isso, enfim, a gente sabe quem é e quem não é, né? Mas para você ganhar o reconhecimento da comunidade é difícil. Porque se você não for e chegar numa roda, num evento grande, onde as pessoas são muito antigas de capoeira, né, e são reconhecidas no universo da capoeira, e você não for, aí é onde começa o quebra-jereba. Sim, eles vão te dar um sacode. Vão te dar um sacode, cara. Débora, além de perguntar para você o que você fazia aos seus 14 anos, você pratica algum tipo de luta? E o que mais você quer tirar do nosso... Eu tenho um caminhão de perguntas para fazer para ele, mas eu queria te dar a oportunidade também de tirar suas dúvidas, mas eu quero saber, aos 14 anos, o que você fazia? Nossa, aos 14 Eu só tinha 14 anos. Aí é uma surpresa, eu tenho certeza que ninguém sabe. Eu tocava piano. Então temos um capoeirista e uma... Que legal. E bailarina. E uma bailarina. Caramba, que legal. Clássico. Muito legal. bem. Era bailarina. E nessa construção como bailarina, a gente sabe que tem também um lance da disciplina, da construção, dos horários, né? Hoje o balé ele tem uma puxada. Eu imagino que também lá na capoeira tem isso. Me conta um pouquinho do lado do balé e a gente puxa do lance da disciplina com esse cara também. Eu acho a parte mais bonita do esporte. Eu acho que é o que mais ensina, é a disciplina. Porque tem dias que você não tá afim. Tem dias que você tá cansado, tá com dor. Sim, isso que eu ia falar. E muitas vezes meu pé já não aguentava mais. Principalmente quando a gente vai pra ponta, né? Que bailarina só é bonita até chegar no pé. Chegou no pé, é um horror. Sim. E dói muito. Então, esse crescimento, né? Essa coisa de ter horário, de ter a constância, eu sei que é muito difícil em todos os esportes. O balé não é diferente. Mas eu imagino que a capoeira também tenha sido algo que te ensinou muito nesse aspecto, né, Jorge? Eu acho que você pôde trazer isso para o teu ambiente de trabalho, né? E poder ensinar isso para outras pessoas através do esporte, né? Sim, sem dúvida, a disciplina. A gente gera um hábito, a gente cria um hábito, né? E quando você ensina, você é o exemplo, você lidera pelo exemplo. Então, eu sou o primeiro a chegar... Eu cheguei aqui 8 horas da manhã, cara. Eu sabia que pontualmente você estaria aqui. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui 8 horas da manhã, né? Aí eu fui na padaria ali, tomar um café, depois eu voltei. Mas a verdade é essa, porque você cria um hábito de não atrasar, de respeitar o horário da outra pessoa, que o tempo é o ativo mais caro que a gente tem. Então eu procuro ser pontual e tudo isso
foi a disciplina, assim como a Débora teve no balé, eu tive na capoeira também. Né? Aí eu fiz esse gancho da disciplina, porque quando a gente vai... Quando nós somos mestre dentro de uma luta, você inspira o tempo todo. Desde a hora que você chega ali no ambiente para começar a aula e etc. Quando você chega numa empresa, né, os líderes, não os chefes, né, vamos separar ali os líderes dos chefes. Dependendo de como você se posiciona e começa a reunião, você já começa a inspirar as pessoas já pela atitude da reunião, da puxada do problema, da situação. Eu queria ir fazendo contigo um paralelo entre ser mestre, ensinar alguém a lutar, a se defender, a construir, e ser mestre como líder, né, e construir uma equipe, fazer todo mundo lutar pelo mesmo objetivo. Legal. O quanto isso se mistura na sua vida, ou para você já virou algo orgânico, assim, já é do George? Eu acho que é isso. Como eu tenho muito tempo de prática, e bastante tempo de TI agora também, de liderança, né? Como eu contei, o meu primeiro trabalho, logo eu entrei na liderança de uma equipe, eu faço esse paralelo porque é muito sobre erros. Não tem problema você errar. Incentivar o erro. Ele não pode ser repetitivo. Sim. Inclusive, eu citei essa frase semana passada para a equipe. Pode errar, galera, só que não pode ser repetitivo. Tá tudo bem, vamos corrigir rápido. Outra coisa é sobre você fazer o outro acreditar nele mesmo. Né? Porque muita gente fala, pô, eu não consigo, assim como na capoeira. Não, eu não consigo fazer esse movimento. Consegue? Eu consigo, você também consegue. É um trabalho da mente também. É só uma questão de tempo. Só você preparar a autoconfiança, você vai conseguir. E a mesma coisa no trabalho. Às vezes a insegurança de fazer isso ou aquilo, de atingir uma meta. Uhum. Não, a gente não vai conseguir. Nós vamos conseguir. Vamos. Por que não vamos? Me prova o contrário. Sim. Aí não tem argumento, né? Poxa, acho que isso e aquilo. Não, isso a gente consegue atacar. Não, isso aqui a gente ataca dessa forma. E aí juntos a gente chega lá. Mas é importante ser um líder que dá a mão e vai junto. Porque tem líder que só delarga, né? Delarga. E vai você que qualquer coisa, quando der ruim lá, eu apareço. E eu acho que tem uma diferença grande aí, né? Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Né? Então, acho que isso é muito importante. Tem outros paralelos também com a luta em si, porque tem alguns momentos que a própria equipe rola um quebra-jereba, dependendo de como tiver o sprint, a condução ali. E você, como mestre, também tem que saber apaziguar e fazer eles voltarem no outro dia, estarem lutando pela mesma coisa, pelo mesmo caminho, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem dentro de um time. Até porque não só existem times que todo mundo se abraça, né? Vamos ser sinceros. Exato. Todos aqui. Essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Rola e é comum, né? Porque são mentes brilhantes, trabalhando juntas, com opiniões fortes, e você tem que equilibrar os pratos ali, as pessoas, né? Escutar um pouco, às vezes não é hora de falar. Às vezes eu só escuto um, só escuto o outro, a gente encerra a reunião sem decidir nada. Mas eu sei que nesse tempo todo mundo vai pensar. Uhum. E na próxima, alguém vai chegar com um estalo de dedo e vai falar, então, né? Eu pensei no que a gente conversou, eu acho que dá para ir nesse caminho. Falar, ótimo, então vamos nesse caminho aí que você está apontando, que vai dar certo. Mesmo eu sabendo qual é o caminho certo. Sim. Às vezes a gente tem que fazer a pessoa perceber o caminho. Porque aí ela vai com afinco, com vontade, com dedicação. Então fazer ela perceber, eu acho que é o melhor ensinamento. Muito melhor do que forçar. Vai por aqui que é certo. Mesmo que seja. Quando ela percebe, é melhor, o resultado é melhor. Então, tu pode dizer que o verdadeiro mestre é aquele que ensina, mas também sabe dar um passo atrás e falar, vai. Sem dúvida. Tem atitude. Tem que... Eu, como líder de pessoas, eu coloco as pessoas em posição de destaque, se ela quiser. Eu sempre pergunto, qual é o seu propósito? Onde você quer chegar? Poxa, eu quero uma promoção, eu quero aprender uma coisa nova. Não, aprender uma coisa nova é agora. Né? Você quer uma hora da agenda travada para você estudar uma coisa nova? Fechou, tá liberado. Vamos fechar a sua agenda. Só você para estudar. Ou eu entro e estudo com você. Se for um tema que eu estou interessado também. Sim. Né? Quero chegar nessa posição aqui. Legal, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Então, colocar ela na posição de destaque. Quando tem uma apresentação importante, onde tem presença de executivos, eu costumo passar com essa pessoa o conteúdo e colocar ela na posição de destaque, se ela quiser estar ali, naquele momento. Né? Porque tem gente que não quer.
né? Fala, não, eu tô bem. Aí, se você insistir, acaba ficando... Não é legal para a pessoa, não é uma experiência legal, né? E acho que na luta também, nem todo mundo quer se tornar mestre. Exato. Dentro da construção tem pessoas que só querem praticar. Isso é legal porque hoje eu dou aula aos sábados, mas eu tenho um propósito diferente. Já não é aquele lá do passado, de grupão, que eu fui para a Colômbia, para vários países da Ásia ensinar capoeira, e tem alunos nesses lugares. Hoje eu quero dar aula para uma galera que quer praticar capoeira, que eu já não tenho tempo mais. Né? Então, e quando eu penso assim, vou parar a capoeira, porque vou me dedicar a um mestrado e tal, eu fico triste. Sim. Né? Minha esposa fala assim, não faz isso, porque você vai me perturbar depois. Então, por favor, continue. É verdade, é sério. Que legal. Como chama sua esposa? Rayane. Rayane. Isso. Você tem filhos também? Eu tenho 3. 3 filhos? 25, 15 e 10. Todos eles capoeiristas também ou não? O primeiro fez capoeira um tempinho, mas agora não mais. Hoje quem faz capoeira é a mais nova. 10 legal. anos, todo sábado tá comigo na capoeira. Boa. Todo sábado. Vai seguir os passos do mestre, então. Eu falo pra ela, capoeira não dá dinheiro, filha. Então, trate de estudar e faz assim, os dois ao mesmo tempo. É hobby. Que nem o papai. E acho que aí, né, tem mais um paralelo que a gente pode fazer com a luta em si, que a capoeira é para tudo e para todos. Exato. Magro, gordo, homem, mulher, dependente da sua escolha, da sua diversidade, do seu pensamento. E quando a gente tem um time também, a gente tem que saber lidar com todo tipo de cabeça pensante. Né? Exatamente. Acho que isso também é um desafio, quando você está treinando todos os tipos de estereótipos, sexos, pensamentos, interesses, e até quem está ali naquele exato momento pelo que está, né? Porque você pode ter gente que está para praticar, tem gente que quer atingir como mestre, e tem gente que quer passar o mestre. E tá tudo bem entre todos ali, né? Como que você faz esse paralelo quando você vê as equipes lá também dentro do BV? É legal esse ponto, porque diversidade para mim sempre foi uma coisa normal. Só pelo que eu contei aqui, de estarem com vários países, pessoas, né? E praticando capoeira, né? Que é uma luta afro-brasileira nascida no Brasil. Sim. Então, para mim, sempre foi uma coisa Tu é um exemplo, né? Normal. Sempre foi normal. Então, antigamente não se falava muito de diversidade nas empresas, né? Não era uma coisa... Pelo menos eu não percebi isso, não percebia. Mas hoje é uma coisa que tem que existir. É o que faz a empresa se destacar no mercado. Né? Mentes diferentes, pessoas de diferentes culturas, contextos, trabalhando juntas para atingir um objetivo. Isso é show. Mas para mim sempre foi muito normal. Às vezes eu não entendo como... quando algumas pessoas entram nessa pauta, eu tenho amigos pretos, C-levels, e conversando com eles, eles falam, poxa, quando eu entro em tal lugar, as pessoas me olham, porque eu não faço parte daquele ambiente. Né? Mas ele está ali porque ele faz parte daquele ambiente. Então, na minha cabeça, isso é um tema sensível, né? Sim. Isso é um tema sensível. Bastante. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que, para mim, como eu fui criado no Rio de Janeiro, praticando capoeira, uma cultura brasileira, dei aula para pessoas de diversas nacionalidades, para mim isso é uma coisa, não deveria nem ser discutido, porque isso já deveria vir embarcado com a gente Faz da parte concepção. do teu ambiente, né? Então... E como mestre e de descendência oriental, estar na capoeira, você também tinha o julgamento do lado de lá, né? Que você acha que é o cara mais... Cara, bom ponto, cara, porque eu tenho cada história disso. Sim. Uma vez eu estava dando aula aqui mesmo no Ipiranga e chegou um cara grande, forte, assim, para ver a aula de capoeira, né? E o menininho que tinha acabado de entrar, ele me cutucou e falou assim, ele é o mestre? Aí eu falei, não, o mestre sou eu, cara. Sim, porque eu imaginaria, se eu fosse numa academia e tivesse todos os mestres ali, eu acho que o último que eu diria que você seria era capoeira. Não, te contando aqui com toda a honestidade. Sim. Porque também dentro de uma terra que você foi, onde o judô é forte, o aikido é forte, o karatê, todas as lutas de pulo, de salto, né? E você ser o capoeirista do negócio, eu acho que essa é a maior dicotomia que eu tive nos últimos 3 meses da minha vida, assim. Não, no BV, principalmente, a galera fala que eu sou o mais aleatório da turma, né? Caixinha de surpresas. Capixaba, carioca, japonês, capoeira, TI. Aí os caras falam, o que mais você faz, cara?
O mais aleatório. Agora, dando um pouco de continuidade entre esse mestre que a gente está conhecendo e a sua trajetória, eu vou chegar até 2021, quando você está lá no BV. Legal. Mas eu queria saber um pouquinho da transição do coordenador web que levantou no mesmo momento que alguém jogou a toalha, você entendeu que entraria para aquele ringue, né? Daquele coordenador até o George 2021 da BV. O que aconteceu até esse momento? Muito bom. Isso tem bastante história aí. Resumindo, 2 anos depois eu fui trabalhar na Gama Filho, na Universidade Gama Filho, uma empresa que prestava serviços para a Gama Filho aqui de São Paulo, líder no segmento de pós-graduação na área de saúde. Tinha uma TI aqui e precisava de um programador. E aí eu falei, programador, legal, hein? Eu acho que vou pegar mais o técnico aqui. E fui lá trabalhar como programador. Fiquei lá 2, 3 anos, desenvolvi sistemas internos da Gama Filho, da própria empresa, vários websites. Na época, o responsivo estava chegando ainda, tinham alguns posts na internet, Sim. Então eu já cheguei inovando, aprendendo como é que eu faço isso acontecer aqui nos websites das universidades, né? Então, me destaquei ali também. Em 2014, a Gama Filho, ela faliu. Né? E aí eu vi uma oportunidade de ir para outra empresa trabalhar e sair dessa empresa que eu estava. Foi quando, um tempo depois, 2 pessoas que eu preciso citar o nome aqui, Patrícia Pimentel e Priscila Pimentel, elas entraram na minha vida e me fizeram uma proposta. Assim, poxa, cara, a gente quer começar um negócio. E como a gente já te conhece lá do trabalho, e acho que você tem o perfil, você quer começar com a gente? É começar uma empresa do zero. Aí eu falei, eu topo. Mais uma vez a questão de oportunidade e atitude, né? Assumi os riscos e fui trabalhar com elas e foi um divisor de águas na minha vida. Porque a empresa cresceu, eu montei toda a parte de tecnologia de ponta a ponta, desde a infra eu apoiei, mas toda a arquitetura de sistemas que funciona até hoje é um white label, um LMS. Essa empresa produz cursos de pós-graduação. Esses cursos saem pelo LMS que eu arquitetei e desenvolvi com a equipe, chancelado pelas universidades. Que legal. Então, é um excelente negócio. E fui sócio dessas empresas por 7 anos. Até a pandemia. Como sócio CTO. Isso, como um sócio CTO. Até a pandemia, mais ou menos. E aí foi na pandemia que me veio um desejo de mudar um pouco o rumo. Porque eu voltei a empreender, né? Então, 7 anos ali empreendendo junto com elas. Sim. Mas eu falei, poxa, eu quero algo diferente, eu quero me provocar. Você é um inconformado, né, gente? Um inconformado. Essa é uma boa palavra. Tô procurando uma sarna, como diz minha mãe, pra se coçar. Tá muito calma a vida. Eu quero dar outro mortal. Tá muito boa. Deixa eu dar uma chacoalhada na parada. Eu faço meu próprio horário? Não pode ser. E aí, no meio da pandemia, eu fui fazer um MBA na FIAP, que foi outro divisor de águas na minha vida, porque eu conheci pessoas incríveis lá. Conheci o Kleber Batista, que hoje é o meu líder, agora é meu par, e foi ele que me indicou para uma vaga no BBV. Mas que fique registrado que eu participei do processo seletivo. Sim, não foi QI, né? Foi processo seletivo. Que fique claro isso, não foi QI. E consegui entrar como coordenador já das equipes de pessoas e cultura, jurídico e controles internos. Né? E agora eu estou assumindo uma outra área lá no BV, que é gerente de planejamento de estratégias e inteligência artificial da área de operações. Então é tudo que eu quero fazer, enfim. Mas aí voltando no MBA, eu também tive uma experiência muito enriquecedora que foi participar do Startup One. A FIAP tem um programa, né, que meio que tira o TCC de campo e você desenvolve uma startup do início ao fim. Um TCC na prática, né? Um TCC na prática, só que você tem a opção no final de levar para o mercado, não. Né? Se você quer deixar acadêmico, ok, mas se você quiser ir para o mercado, ok também. E o legal é que eles premiam os vencedores com uma imersão em Babson, que é a segunda melhor escola de negócios dos Estados Unidos. E eu tive o prazer de ganhar o Startup One e estudar em Babson. Fui agora em julho desse ano. Então foi muito bom também. Então. Agora, se eu fizer um recorte daquele período que você ficou 7 anos empreendendo
e depois que você entra dentro de uma companhia, a convite do Kleber, qual foi o maior desafio que você teve do lado de cá, dos 7 anos, e depois até de 2021 aqui, qual o maior desafio que você teve? Sem dúvida a cultura. Sem dúvida a cultura. Porque eu tomava as decisões, né, onde eu estava. E quando eu cheguei no banco, não, tem toda uma esteira aqui, cara. Tem áreas para você falar. Keep calm. Não, calma. Como assim acessar a produção e dar um update na base? Você tá louco? Me lembrou de... Não é? Volta. Sim, me lembrou de momentos... um chamado e aguarde 3 dias. Nossa, cara. Como assim o cara vai vir colocar impressora para mim, né? Então, a cultura foi difícil. Entender, de novo, que... querendo ou não, embora o BV seja o melhor lugar para se trabalhar no Brasil, na categoria bancos, parabéns. Né? Parabéns ao Banco BV. Parabéns. Nós temos uma cultura de respeito também, existe uma hierarquia. Sim. E existem processos para manter os nossos produtos seguros, que é isso que importa, o cliente na ponta, tá? Então, eu cheguei, eu não estava acostumado com isso. Foco no cliente, ok, mas todo esse esforço para fazer uma pequena mudança, que na minha cabeça era uma mudança simples, rápida, né? A gente resolve em 10 minutos. Então, a cultura foi difícil. O início foi bem difícil, cara. O primeiro ano foi suado. Mas agora já dominei. E você tem alguma saudade daquele recorte de 7 anos empreendendo? E você tem algum ponto que você fala assim, puxa, nem tanta saudade daquele tempo, porque aqui tem algumas coisas que são bem diferentes. Além do VR, que acho que já é maravilhoso, né? A gente receber... já vale a pena. Eu acho que já por aí já colocaria de não ter tanta saudade do outro lado, né? Mas eu queria que você fizesse assim um ponto que você, além de ter mais liberdade que você tinha, e acho que dentro das companhias tem que também ter esse controle, essa governança, senão também... virar balbúrdia, que a gente fala, né? Mas eu queria que você contasse, assim, o que às vezes você volta para lá e o que às vezes você também chega aqui e fala, que bom que eu tô aqui também, né? E tô muito feliz aqui. Eu acho que enquanto empreendedor, nesses 7 anos, o bom era poder criar, liberdade para criar. Eu não tô nem falando de horários, né? Tô falando de criar. Eu quero criar alguma... Tive uma ideia, vamos desenvolver, junto uns desenvolvedores, fala sobre a ideia, vai lá e... Como se fosse uma startup, uma cultura de startup. Isso é legal porque você descobre produtos e novas maneiras de fazer. E no banco, a gente já não tem essa liberdade. Nós temos o incentivo, mas você precisa seguir as esteiras do banco, né? Então, não é tão rápido assim. E, no fim do dia, são números, né? Resultado que a gente busca para o banco. E o que acontece? Você tem que separar um tempo de qualidade para poder criar algo. Então, assim, é um pouco mais difícil para inovar quando você tem muitas áreas envolvidas e muitos procedimentos, né? Então, eu sinto um pouquinho falta dessa liberdade para criar coisas novas e errar sem culpa. Agora, é impossível a gente falar de 2021, chegar até aqui 2024, que ele está assumindo uma posição que acho que é o assunto mais falado desse ano aqui. Com certeza. Eu queria saber de você também, Débora, assim, quanto a inteligência artificial está na sua vida para depois a gente jogar a bola pro cara que vai cuidar disso lá dentro da BV também. Cara, eu dou graças a Deus que eu nasci nessa época. Como é bom ter inteligência artificial para as coisas, né? Depois que você começa a usar, é viciante, né? E eu sei que você tem muita coisa para contar. Começa ali, tal. Tem coisa de antes ainda, né? E depois aí uma experiência... Mas assim, eu vi um vídeo teu que eu fiquei apaixonada. Eu falei, como a inteligência artificial chegou nesse ponto? Eu falo, um carro que anda sozinho. Eu falei, não é possível. O Jorge vai ter que contar isso. Porque eu vi o vídeo, ele provou que existe... Nas idas dele para os Estados Unidos? Ele provou que existe. Quem quiser acessar o LinkedIn do Jorge é cheio de conteúdo. Ele compartilha muita coisa. Legal. Então, eu já aprendo muito ali, viu, Jorge? Obrigada. Legal. Mas eu sempre tento Continue, também... né? Exato. E assim, a inteligência artificial, ela tá na nossa vida o tempo todo, né? Basta procurar e saber como usá-la, né? E eu quero que você conte aí a sua experiência com ela. Nossa, sensacional. Eu vou te contar... como eu cheguei no Vale do Silício. Tá. E aqui eu tenho que agradecer a Datum e que fique registrado que eu não estou puxando o saco. Porque o que aconteceu foi um convite, né? Que chegou por outro colega, que é o Felipe, que trabalha comigo no BV. Ele falou, cara, vamos no evento comigo.
Aí eu falei, não tô afim não, tô cheio de agenda. Ele, não, vamos lá, insistiu. Eu falei, então vamos. E fomos para o evento da Startse, que foi promovido aqui em São Paulo, o Payment Revolution. Nessa ocasião, foi a convite da Datum que eu consegui entrar no evento. Tá? Eu falei, nossa, que legal, conheci a Datum, a proposta naquele dia. E desde lá, a parceria, né? Uhum. Nesse evento, a plateia foi desafiada a subir no palco, devia ter umas 1000 pessoas lá no evento, e fazer um pitch de 1 minuto, valendo uma imersão no Vale do Silício. Tá brincando. Eu estava na frente da Bela, da Startse, da apresentadora. Então, quando eu levantei a mão, ela, você. Aí eu subi, aí ela pegou mais 2. Mas já estava na ponta da língua. Eu daria um mortal, hein? Eu já chegaria surpreendendo toda... Gingando, né? Ninguém vai ganhar. Subir no palco, E foi legal porque essa experiência de startup na FIAP e tal, eu já estava com o pitch afinado. Nossa. Então, quando eu subi, eu estava seguro, sabia o que eu ia falar, qual era a proposta, e ganhei. E aí fui para o Vale do Silício, realmente. Baita presente, cara. Foi um presentão, cara. Uma puta viagem. E lá, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em São Francisco foi chamar o Waymo, que é o carro autônomo, que é um projeto do Google, né? Inicialmente foi um projeto do Google, ele mantém até hoje, e viajar naquilo, cara. E eu posso falar para você que eu me senti muito mais seguro do que com um motorista humano. Porque eu estava conversando aqui com meu amigo hoje quando cheguei, você quando está no Uber ou num carro de aplicativo, você está a todo momento prestando atenção nas decisões do motorista. Sim. Se ele olha para o retrovisor, se ele vai subir a faixa e tudo mais. Só que o carro ele tem tantos sensores que a visão é 360, que enxerga a metros adiante pessoas na faixa, patinete, bicicleta, pessoas na calçada. E aí ele vai tomando as decisões. Eu me senti super seguro. Tu consegue assistir ainda, né? Você assiste. Eu fiquei como uma criança dentro do carro, porque não parecia real aquilo. Só que aquilo é uma coisa muito do presente. Sim. Isso que é louco. É o futuro hoje. Esse negócio de, só daqui 10 anos, já era. A tecnologia está avançando, a inteligência artificial, numa velocidade que a gente já não consegue acompanhar. Vejam pela quantidade de conteúdos que tem de AI na internet, que evolui a cada semana, que você mal entendeu o que foi falado na semana passada, você já tem que... Caramba, mas já tem uma regra nova, uma LLM nova, mas já tem... É muito rápido. Então, assim, foi a melhor experiência que eu tive nessa viagem. Nossa, eu quero muito fazer isso. Eu recomendo que todos façam, porque é seguro. É seguro. E, um dia eu quero comprar o robô da Tesla, cara. O Optimus. Eu quero ver esse cara andando de casa fazendo as coisas, interagir com ele. É sensacional. Vai ter que ensinar capoeira pra ele. Né? Também. Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas agora um nicho aí, um novo negócio. Tem alguns os cachorros da Boston, né? Eles dão umas piruetas, Isso, né? Eles dão umas paradas. Agora, eu queria saber de você, assim, dessa experiência que você viveu lá, em chão de São Francisco, até o chão de BV. O quanto de IA tem presente e o quanto a gente está próximo de fazer o que tem lá também. Antigamente, os Estados Unidos eram uma bola de cristal, agora não é mais. O Brasil é tão bola de cristal quanto. Mas eu queria saber, dentro dos dois chãos ali, o que você sente. Legal. Olhando primeiro para a cultura do Vale do Silício, o que é interessante é que o Vale do Silício é um bairro. Palo Alto é um bairro normal, pessoas normais na rua, muito Tesla para lá e para cá, bairro tranquilo. 6 horas tudo fechando, 7 horas no máximo os restaurantes. Então você chega lá e fala assim, nossa, mas o que tem de diferente aqui? São as pessoas. No Vale do Silício ali, fala-se mais de 100 idiomas, que são pessoas do mundo inteiro, mentes brilhantes que estão naquele lugar. Essa é a diferença. Stanford fica em Palo Alto. Stanford entregou para o mundo as mentes mais inovadoras que geraram os produtos que a gente utiliza hoje, que mudaram a humanidade. Saíram daquele lugar e de outras escolas também, mas Stanford ela se destaca nisso. Então as pessoas vão para o Vale do Silício porque lá estão as principais Big Techs. Né? As pessoas que trabalham nas Big Techs estão ali.
no restaurante, você conhece, ela frequenta um churrasco na sua casa. E essa é a diferença, é a cultura de compartilhar conhecimento. E o interessante é que tem muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Numa conversa, num jantar, num almoço, pode surgir uma nova ideia e falar, opa, isso aqui é uma oportunidade, por que não? Quanto a gente precisa para começar? Alguns milhões de dólares. Então, eu coloco tanto, você coloca tanto, nasce uma startup. Quantas não nasceram de guardanapos nesses restaurantes, né? Exato. E hoje elas estão mudando o mundo, a nossa forma de interagir. Então, esse ponto da cultura, fora tudo que eu aprendi lá, esse é o principal que eu trouxe e eu divulgo para as pessoas que trabalham toda vez que eu tenho oportunidade, da mentalidade de compartilhar coisas novas, mesmo que ainda muito embrionário. Estou aprendendo agora sobre agentes no Vertex do Google, mas eu acho legal compartilhar com você, porque você pode ter um insight novo e a gente criar um novo produto. Então, essa mentalidade de compartilhar, Sim. que é o que eu trouxe muito forte e tenho feito isso no banco. E o legal é que o BV, ele está realmente, ele já é aberto à inovação, tá? Mas o que está acontecendo lá agora é um movimento interno de pegar a inovação e fomentar mesmo nas pessoas. Porque a inovação, para mim, ela não deve existir uma área. A inovação tem que estar na cultura, em todos os lugares. Todos. Às vezes uma pessoa que trabalha com serviços gerais no banco pode ter uma ideia super inovadora. Sim. Então, num bate-papo de café ali, você pode escutar algo que vira um produto financeiro. Então, é isso, é abrir a mente, escutar as pessoas e por mais que a ideia pareça maluca, né, tem alguma coisa por trás, né? O que gerou esse insight nessa pessoa? Então, acho que essa parte é mais rica. De tudo isso que eu vivi, essa mentalidade é um diferencial. E a inovação sempre vem de uma dor, né? Então, essa questão do compartilhar é muito importante. Quando tu compartilha uma dor tua, daqui a pouco uma pessoa tem uma solução e é uma inovação. E daí você traz para a mesa e às vezes é uma coisa muito simples, né? Concordo. Sabe o que eu acho muito legal também? Conversando com professores e pessoas lá no Vale, alguns produtos nasceram da dor, outros a humanidade não sabia que precisava deles. O cara teve uma ideia, a pessoa teve uma ideia, colocou em prática e ela virou Uber. Sim. Né? Porque até então, assim, eu peguei o Uber como exemplo, mas existem ideias que criam novos mercados. Né? As pessoas ainda não sabem que tem aquela necessidade, mas quando a coisa surge, como o GenAI, fala, pô, inteligência artificial generativa, para que eu preciso disso? Nossa, eu preciso muito disso no meu dia a dia, cara. Entendeu? Então, são coisas inovadoras assim. Sim. É estar aberto para a inovação, acho que é o grande diferencial. Agora, nessa nova posição que você assume, o que você tem de expectativa de trazer muito que você viu para lá, muito que você tem visto aqui? Como é que você está encarando esse desafio? E como é que segura a ansiedade também de assumir, né? Você tem um momento ali de transição, né? Eu acho que eu ia morrer de ansiedade em querer começar logo, né? Eu estou desse jeito aí, eu estou bastante ansioso. A primeira coisa que eu estou fazendo é trabalhando com a equipe, né? Porque eu acho que o primeiro passo é ganhar a equipe, né? Colocá-los numa posição de destaque, pegar tudo que foi feito de bom já, vamos destacar isso aqui que a gente fez, né? Organizando ali o terreno para a chegada. E o próximo passo, como é a área de operações, e depois vai sensibilizar outras áreas do banco, a ideia é realmente mapear todos os processos que nós temos, e aí os processos manuais, automatizados, e etc., e encontrar oportunidades ali. Como é que eu consigo enxugar isso para liberar o intelecto humano para tomar decisões e parar de fazer tarefas repetitivas diariamente? Então, acho que esse é o principal desafio. Mas, como eu disse, é a cultura. Porque se as pessoas envolvidas naquele processo, elas não estiverem interessadas em mudar, em aprender uma ferramenta nova, em usar aquele agente, né, aquela ferramenta para entregar uma qualidade para o cliente, uma informação mais precisa, a coisa não vai acontecer. Então, a gente tem que começar sensibilizando as pessoas. Sim. Olha, isso aqui não é para tomar o seu emprego, é para entregar tempo para você focar no que é mais importante, né? Para você
tratar melhor o nosso cliente. Então, trazer novos desafios para nós. Novos desafios, coisas novas, isso. Sim. Vamos superar o passado. Muito bem. Agora, Adel, eu queria te perguntar, pelo tempo que você conhece esse nosso entrevistado, você sabia de tudo isso? Cara, não. Eu acho que sabia de 20% disso. Chutando alto, eu acho, hein, Jorge? Muito bom. É verdade, tem muita história aí, cara. Cara, inspirador mesmo. Com muito pesar, eu me aproximo pro final desse episódio, mas já te dizendo assim, cara, eu gostaria de passar um dia conversando contigo. Eu queria muito ser da sua equipe. É um prazer todo meu. Eu queria um dia trabalhar lá contigo. É legal, passar um dia com você e talvez ir lá no Ipiranga, né? Legal. Dar uma olhada numa luta lá. Eu acho que eu vou tentar o molejo lá também para dar uma. Seria uma experiência legal, né? Tem que gravar, hein? Gravar, depois eu mostro aqui detalhes, né? Olha só, Paulinha, comecei aqui segurando como host aqui, dividindo com a minha parceira uma conversa super incrível, cara incrível, e talvez eu termine lá me tornando um capoeirista. Muito bom. Agora, a gente vai entrar por umas perguntas mais bate-bola agora. Legal. Tá? Eu queria saber assim, dos 14, até mesmo com a dificuldade que você passou naquele 1º de janeiro, que a gente comentou aqui, que fez você amadurecer precocemente, tornar-se rapidamente um líder de família, etc., até o Jorge de hoje. Eu queria saber, assim, qual foi a sua maior conquista? Eu sei que é difícil a gente falar da gente e as coisas que a gente conquistou. Você falou com muita espontaneidade e transparência aqui. Mas eu queria saber, assim, na sua sala de troféus ali, qual que é a conquista que você destaca para você? Pergunta difícil. Difícil, hein? Mas eu pensando aqui, separando os mundos, tá? Acho que a minha principal conquista foi me superar. Porque isso é muito difícil, né? Ao mesmo tempo que quando você quer fazer algo, tem um outro eu dizendo, não, você não é capaz, você não vai conseguir. Sim. Eu acho que se superar a cada passo, para mim, é uma conquista e uma lição. O dia que eu parar de fazer isso, aí eu estou acabado. Carreira, família e tudo mais. Sempre um desafio novo. Que legal. Você me fez lembrar de um filme muito bacana, que é o Luca, que ele fala Silêncio Bruno, né? Que seria o cara que boicota ele, que tenta fazer você o tempo todo desistir. Obrigado por ter trazido isso também aqui e a gente sentir, né? Cara, eu queria saber qual é o seu lema, mas eu queria dividir entre 2 lemas. Porque deve ter um do Mestre Japão, né? E deve ter um do Jorge, do BV. 2 lemas? 2 lemas. Acho que do Jorge do BV. Tá. Ser honesto. Tá? Quando eu falo assim, eu me coloco no seu lugar, eu estou realmente me colocando no lugar da pessoa. Para entender os motivos dela, os desejos, as dificuldades. Eu acho que ser honesto é o principal. Porque eu trabalho no mercado financeiro. Então, se não for uma pessoa honesta nesse segmento, gera problema, né? Então, mas é honesto em tudo mesmo. Honesto nas contas, honesto nas conversas, honesto com as pessoas e consigo mesmo, né? Eu não vou mudar o meu jeito de ser porque alguém está exigindo isso. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo também. Acho que honestidade é uma palavra que me define BV. Tá. E George, eu acho que é superação, cara. Porque minha vida não foi fácil, foi difícil. Né? Entre idas e vindas, desafios, pessoas me questionando a todo tempo e eu tendo que provar para mim mesmo que eu não era aquilo. Né? Que eu era capaz de dar o próximo passo. Né? Então, e essa fórmula funcionou. E hoje eu estou aqui com vocês muito grato de coração. Essa fórmula tem funcionado e é assim que eu vou seguir. Antes de eu fazer as outras 2, eu queria aproveitar uma falando de Japão e muito desse líder que a gente tem o prazer de conhecer aqui. Tem uma palavra muito forte e uma filosofia que é o Ikigai. Ikigai. Você encontrou o seu Ikigai, se a gente trouxer um pouco do Japão e do que você viveu lá e desse líder que você é hoje? Cara, o Ikigai, para quem não sabe o que é Ikigai, recomendo que leiam, porque é muito interessante. Eu acho que o meu Ikigai foi quando eu consegui equilibrar os meus desejos pessoais de carreira com a minha família. Quando eu encontrei esse equilíbrio, aí eu acho que eu encontrei o Ikigai. Por quê? É muito difícil, né?
você conciliar os dois. Sim. Hoje eu me sinto pleno, realizado, tanto profissionalmente como com família, em todos os sentidos. Então, acho que esse equilíbrio para mim, tá? Não é uma coisa pontual, seja profissional, atingir o meu Ikigai fazendo o que eu gosto. E ser remunerado pelo que você gosta. E ser remunerado pelo que eu gosto. Na verdade, para mim, é encontrar esse equilíbrio. Acho que é o ponto alto. E você encontrou ele 2 vezes seguidas, né? Porque quando você era professor mestre, ser remunerado por aquilo, dentro daquela situação. Uma coisa que gosta e hoje como líder. Você já encontrou o seu Ikigai, Débora? Eu ainda tô chegando lá. Quando fecha o círculo é maravilhoso. Exatamente. Viu? E todo mundo tem o seu tempo, né? É importante todos que forem pesquisar sobre os seus Ikigais. A jornada é importante, né? Todo mundo tem os seus momentos aí de encontrar o Ikigai. O importante é que você não pode desistir de encontrar o fechamento. O que você detesta? Putz, cara, mentira. Mentira é difícil. Mentira é mentira, né? Mentirinha, mentirona é mentira, né? Então, assim, como eu disse, ser honesto. Ser honesto. A mensagem é ruim. Eu ensino isso para os meus filhos, tá? A mensagem é péssima. Péssima. Mas fala a verdade. E aí a gente vê como sai do outro lado, como que eu resolvo. Porque se você não traz a verdade, não põe na mesa, né? Ah, meu Deus. Só que tem um ponto, tem uma vírgula. Tem um livro que um líder meu indicou, que eu não vou me lembrar no detalhe agora, mas é Como Mentir com Números, uma coisa assim. É um livro bem interessante, que na verdade o que o livro traz é sobre como contar. É diferente. Como levar a mensagem. Então, eu desenvolvi essa habilidade também. Não estou mentindo, eu estou contando com outras palavras para que você entenda e a gente chegue numa solução, entendeu? Mas aquela mentira que prejudica o outro, eu acho que isso é... péssimo, né? É péssimo, Agora, quem te inspira a ação? Quem me inspira a ação? A ação. Cara, essa é difícil, hein? Porque eu tenho... você está falando de ídolos, é isso? Eu tenho algum ídolo... O que te faz o mestre ali que te inspira em tudo? Acho que pode ser até uma filosofia, um pensamento, um nome. Eu acho que aqui vale tudo. Cara, assim, eu admiro muito o Ayrton Senna, né? Esses dias mesmo eu estava revendo o documentário dele. Massa demais. Porque é um cara de atitude, é um cara honesto, e é um cara que sabia que era bom no que fazia. Sim. Né? E ele, diante de todas as diversidades, o cara é um fenômeno, né? Então, eu estava assistindo para me inspirar, né? E falar, nossa, realmente, é isso mesmo. Eu tenho que focar e seguir o caminho, eu não posso desistir. Porque eu tenho um obstáculo ou porque eu tenho um outro cara competindo comigo. Ele também é bom, mas eu vou ser melhor que ele, sem passar por cima, sem prejudicar. Então, eu vou deixar aqui para a nova geração que vai assistir esse podcast, que recomendo que aprendam sobre Ayrton Senna. Acho que é muito inspirador. Principalmente a cena que o Prost pega carona com ele, que eram os dois rivais dentro de pista, né? E aí ele pega uma carona e mostra uma amizade incrível entre os dois, mas eles brigavam ponto a ponto para ver quem era o bom daquele ano, né? E o Ayrton sabia que ele... documentário. Ele sabia que ele era superior. Ele sabia. Todo tempo. Eu acho que até ele segurava um pouco para não parecer arrogante. Sim. Né, demais. Mas ele é sensacional. O cara é um fenômeno. E é incrível, um legado de 30 anos da morte do Ayrton Senna. A gente ainda tem várias frases dele que são mega contemporâneas, vários pensamentos, isso é incrível. Por isso que é importante, né, a gente também pensar no que legado a gente vai deixar para as pessoas, né? Acho que a tua profissão diz muito disso, né? Como mestre, como gestor, enfim. Então, acho que mais importante do que um cargo é o que a gente está ensinando, né? O que a gente está deixando nas pessoas. Imagino, e quero que você fale sobre isso agora, o que você quer deixar para os seus times, para os seus alunos, o que é importante para você? Eu acho que é a minha experiência em me desafiar a todo momento. Porque, como eu disse, a hora que a pessoa para, ela acha que está bom, ela estabiliza, ela começa a envelhecer. Acho que esse é o ponto onde ela começa a envelhecer. Né? Então, poxa, nada me motiva, então muda tudo que você está fazendo, porque você está no caminho errado. Sim. Porque não é possível, né?
Então, acho que essa é a principal lição que eu gostaria de deixar. Quando você perceber que está no mesmo, na mesmice, não tem motivação para nada, tem alguma coisa errada. Muda completamente, muda de cidade, de carreira, de... sei lá, vai vender picolé na praia, se isso te fizer feliz, cara. Vai fazer isso, entendeu? Acho que se perguntar aqui qual é o sonho de muitos, eu acho que é o picolé ou o coco na praia. Ou arte, vender arte. Ou arte, cara. Meu azulejo pintadinho, bonitinho, seria maravilhoso, cara. Exato. Mas para terminar, eu queria saber o seguinte. Você é um capoeirista que sabe de TI ou você é um cara de TI que sabe de capoeira? Atualmente. Eu sei a resposta. Essa é complicada, hein? Acho que eu sou um capoeirista TI, cara. Um capoeirista TI. É um capoeirista TI, assim, porque tá lado a lado, sabe? As coisas que eu aprendi na capoeira hoje, elas me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Muito né? bem. E a capoeira hoje é a válvula de escape, né? Sim. A válvula de escape. É o momento de desligar a cabeça, né? Eu acho que tá, assim, bem equilibrado. Viu? A capoeira, hoje, a gente pode dizer que ela é a responsável pela sua saúde mental. Ó, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que minha esposa insiste para eu não parar. Obrigada, Rayane. Por favor, não faça Perfeito. isso. Esposa sábia. Ela fala assim, cara, você vai encher o saco se você parar. Você já é meio doido, ansioso. Então, imagina sem capoeira. Perfeito. Minha parceira, Débora, você sabia de tudo isso que esse cara contou aqui? Não tem como, né? A gente tá falando com uma caixinha de surpresas aqui, então é impossível. Sabia nem metade disso. E fiquei mais curiosa ainda, viu, Jorge? Pode separar uns almoços aí que você vai me contar mais coisa. Muito bem. Cara, em meu CPF aqui, agradecer por tudo isso que a gente conversou, pela inspiração que você é. Eu fiquei até com vergonha de perguntar a sua idade diante de tanta maturidade e o quanto você foi provado, né, pelo tempo. Então pode guardar a sua idade para você, mas a galera, ele toma um elixir aí que só ele conhece. Cara, deixa agora pra galera naquela câmera, antes de eu jogar pra minha parceira aqui pra ela encerrar e convidar todo mundo, mas fala pra todos os seus líderes, todos os seus liderados, todos os seus alunos, deixa 2 recados aí pra essa turma e naquela câmera ali. Legal. Acho que o importante, o recado, a lição aprendida aqui é se desafiar e ter atitude. Tá? Então, para quem quer entrar no mercado de tecnologia, aprendam, seja o melhor no que você faz e tenha atitude que vai fazer diferença. E na capoeira é aquilo, vamos praticar, vamos cuidar da nossa saúde mental e física. E vamos em frente, porque a ideia é essa mesmo, tá? E agora para sua família, que é a base de tudo, para esse Jorge que está aqui. A minha família é sensacional. Um grande beijo para minha esposa, Rayane, que me apoia todos os dias. Minhas filhas lindas, que estão aí na luta da escola, vocês vão conseguir. Isabela, você vai conseguir, minha filha. Tá no ensino médio, cara, tá lutando. Força, Isabela. Lá. Força, Isabela, você vai conseguir. E um beijo especial para minha esposa, eu te amo muito. E graças a você eu consegui chegar até aqui. Parceira, que papo delicioso. Demais. É um privilégio estar aqui, né? Tem outras mesas que você participou, tem outros programas. Conta para aquela galera e deixa eles todos animados onde eles têm que seguir. Muito legal. E acompanhar. A gente tem uma equipe, né, que faz esses episódios de podcast. Então, são vários assuntos, várias pessoas. São muitos privilégios, né, de conhecer gente com muito assunto legal, com muita história para contar e para inspirar você. Então, Spotify, Datumcast e no nosso Instagram também. Segue a gente lá, sempre que tem episódio novo a gente posta aí, fique ligado. Muito bem, eu vou encerrar de uma forma diferente. Mestre, você poderia puxar um Paranauê pra gente aí? Paranaí, Paranaí, Paraná. Ah, é Paranaê, já fica Paranaê, a correção. gente. Fica aí a correção, galera. Não existe Paranauê, por favor. Até a próxima. Tchau! Tchau, valeu.